Em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Diga comigo, obrigado, Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Será que alguém tem estado ou tem sido abençoado com essa mensagem, com essas mensagens da fé? É verdade mesmo? Está ajudando um pouco? Oh, obrigado para quem disse muito. Uma salva para o Senhor Jesus. Podemos nos assentar, não vamos esperar e vamos começar com a palavra. Queridos irmãos, como bem vocês sabem, nós estamos com a nossa série sobre a fé. E estamos na fase de estudo de como aplicar a nossa fé. Nós notamos que a fé, deixa-me falar mais com o Senhor, querido Espírito Santo, quer depender totalmente de ti como de hábito. Venha falar ao seu povo, e o seu povo seja praticante da sua própria palavra, para que essa igreja se transforme numa igreja das pessoas que andam em fé, de fé em fé, em nome de Jesus. Que haja testemunho tremendo, Senhor, meu Pai, que somente o Senhor pode fazer. Te agradeço, Pai, por tudo que vai fazer através de mim, como seu instrumento para comunicar a sua vontade ao seu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, sabiam que a vontade de Deus é que você tenha a resposta das suas orações? A Bíblia diz que até aqui nada pediste. Até aqui nada pediste. E ele pediu, o povo disse lá, me peça só, para que eu possa vos dar, para que a vossa alegria seja completa. Deus quer ver você com uma alegria completa. Está escrito na palavra de Deus. Disse, até agora você nunca pediu nada, mas precisa pedir para que tenha uma alegria completa. Deus quer responder na sua oração. Ele quer curar você. Não posso dizer que Ele quer curar você. Essa não é uma linguagem da pessoa que tem fé. Deus não quer te curar, mas Deus já curou você. Essa é a diferença. Não quer te curar porque já curou você. O trabalho foi feito. Por isso, não é de admirar nas campanhas de evangelização você encontrar alguém que o pastor ainda não orou, mas recebeu a sua cura. Por exemplo, você se lembra de alguém que havia saído do Mochico para cá? Tinha problema de impotência sexual. E aquilo incomodava muito mais a família. Havia saído do Mochico para receber a cura aqui na igreja, porque eu tinha culto de cura. Apareceu, ouviu a palavra. O que havia acontecido? Antes mesmo de eu orar para os enfermos, entendeu a palavra, deu a sua vida a Jesus, aqui mesmo, aqui no altar. De uma só vez, tudo voltou de novo. Vê, a vontade de Deus é que a sua alegria seja completa. Essa é a vontade de Deus. Mas eu aprendi o seguinte: quando Deus estabelece uma lei, essa lei torna-se também lei para Ele mesmo. Por exemplo, quando criou o mundo, Ele deu domínio ao Adão para poder dominar aqui na terra. Quando o diabo vinha para tentar o Adão,
Deus não podia vir intervir para tentar a Eva. Não podia intervir porque ele tinha dado a terra ao homem. Se for para intervir, intervinha como quem? Porque ele disse que a terra é do homem. Então, para procurar ajudar, Deus teve que vir em carne, na pessoa de Jesus, para vir intervir. Porque se ele não o fizesse, se não viesse na pessoa de Jesus, intervir nesse mundo seria ilegal. Daquilo quando aquele povo tinha estabelecido. Quando Deus estabelece a coisa, a lei que vai estabelecer, torna-se lei para ele próprio. Vejamos lá. Quando o Senhor pensou responder na sua oração, a Bíblia disse: sem a fé não vai lhe agradar. Aquilo está lá e ele vai ter que honrar aquilo quanto que está escrito. Que para você conseguir, precisa conseguir pela fé. E se não tiver a fé, você não vai lhe agradar. E a fé é o que é? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova das coisas que não se vê. Deixa-me voltar aqui para tentar ajudar, porque no primeiro dia ou no segundo eu falei sobre a esperança e a fé. Você se lembra, a Bíblia disse que agora essas três coisas vão permanecer: a fé, o amor, a esperança e a fé. Cada coisa tem o seu lugar. Nós dizemos que você não vai receber nada através da esperança. Recebemos através da fé. Mas precisamos ter a esperança em certas e muito. Precisamos também, a esperança em si é uma bênção. Esperamos a segunda vinda de Jesus, temos esperança disso, que depois da morte vamos ressuscitar, temos esperança disso, temos esperança em muita coisa. E agora, a fé também, ao operar, a pessoa tendo a esperança numa coisa, e a fé tipo dá substância àquela esperança. Por exemplo, digamos que alguém tem SIDA, e o médico diz: não há forma de você ser curado. Então alguém lhe disse: Jesus cura todas as enfermidades. O que vai acontecer? Aquela pessoa vai ter já a esperança que em Cristo existe cura. Então é bom ter esperança, mas sabendo que a esperança não vai nos dar a tal cura, mas já tenho a esperança que existe a cura. E quando a cura vai acontecer? Quando eu vou dar substância àquela esperança que eu tenho. Será que estou me fazendo entender? Quando você dá substância à esperança que você tem. É bom ter esperança, mas Deus vai me dar pela fé. Tem esperança que em Cristo a cura. Então, já que seja em Cristo a cura, vê só a definição da fé. Em Hebreus 11, versículo 1, você sabe disso? A Bíblia diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Espero eu a cura. Tem esperança na cura. Mas se agora, a fé é como
se diz das duas definições, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Estou a esperar a cura, tem esperança que Jesus cura, mas essa esperança, para ter substância, deve ter a fé. Estamos entendendo? Porque a esperança vai me ajudar, não, vou ir mesmo na igreja. Vou na igreja. Porque se o médico não pode, o Senhor pode. Tem esperança. Mas eu não vou permanecer na esperança. Vou ter que dar substância àquela esperança. Vou ter que dar substância àquela esperança. A Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que não se vê. A coisa ainda não está, mas eu demonstro uma certa prova que essa coisa está. Aquilo que estava na dimensão da esperança, agora eu, nesse momento, creio, entendi a palavra e dou substância àquela esperança e eu recebo a cura. Acho que não está sendo difícil com as lições já que aprenderam. Vamos voltar nisso. Vamos voltar nisso na palavra. Amém? Vamos voltar na palavra. Ora, imaginemos da preocupação que você tem. E Deus, na sua palavra, quer honrar você. Deus quer que a sua alegria seja completa. Por exemplo, alguém que está me assistindo tem um problema. Qual é o problema? Quando olha na sua vida, vê, oh Deus, graças a Deus, Deus tem me dado isso e aquilo. Mas quando olha no outro lado, tem um ponto que lhe tira a alegria. Tem um ponto que se diz, tenho tudo, mas nessa área da minha vida, alguma coisa não está a dar. Pode dizer, oh, muito obrigado, Senhor, olha a coisa que fez para mim. Mas quando vai olhar na saúde, essa coisa para mim não dá. Talvez é saudável, tem muitas finanças, mas quando vai olhar o que está acontecendo nos filhos, você diz, ei, por que os meus filhos estão crescendo dessa forma? Pode tudo dar certo até nos filhos, mas se há alguém aqui, está tudo bem com ele, mas quando olhar na vida sentimental, por que as coisas estão dessa forma? Se você nunca soube, Deus gostaria de resolver inclusive esse problema que te leva a dizer, por que está assim? Porque Ele gostaria que a sua alegria fosse completa. Alguém que estava assistindo, o Senhor me falou, alguém que estava assistindo, saiba que Deus gostaria que a sua alegria fosse completa. Querido, é isso que o Senhor quer fazer. Só que você tem esperança. Para dar substância nessa esperança, é preciso a fé. E aprendemos como é que a fé funciona. Aprendemos muita coisa e chegamos no nível de sabermos, de praticarmos aquilo quanto que cremos. Nós vimos, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra. Se a pessoa não tiver ouvir a palavra, é difícil que tenha fé. Pode permanecer até na esperança, mas não terá fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra do Senhor. Ora, vejamos lá. Se a fé que vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, nós entendemos que essa fé, pelo ouvir a palavra, tem que ser praticada. Não somente é porque tenho a fé. E eu tenho que saber como liberar a fé. Porque nós já vimos, em Romanos 12, versículo 3, que cada um de nós tem fé. Vimos, até pela sua salvação, em Efésios 2, versículo 8, que fomos salvos pela graça, mas qual o meio? É através da fé. Você tem fé. E agora, precisa essa fé ser alimentada para crescer.
não somente alimentada, e precisa ser praticada ou liberada. Se eu não liberar, então posso ter fé, mas sem ter proveito da fé que eu tenho. Vimos isso naquele exemplo que eu dei da Listra, na cidade de Listra. Aquele coxo paralítico tinha fé, mas não liberava a sua fé. Até que Paulo disse que ele tinha fé para ouvir, para levantar-se. E Paulo disse: levanta-te e anda. Me lembro que eu tenha estado numa igreja de pouca gente. E na altura eu procurava os doentes. Qualquer igreja eu chegava e só falava: aqui tipo não tem doente. Pronto, eu procurava doente. E orava que Deus enviasse os doentes. E cheguei numa igreja, depois de ter pregado. Depois de ter pregado, falei a palavra, as pessoas ouviram a palavra e as pessoas ficaram com fé na palavra. Orei para os enfermos, era uma bênção. Depois eu comecei a falei assim na sala, que faz tudo quanto que não conseguia fazer. Faz tudo que não conseguia fazer. Jesus já te curou, Jesus não sei o quê. Todos haviam ouvido a palavra. Todos tinham fé na palavra que havia pregado. Eu a falar, faz aquilo que eu não fazia. Só num caso, vi uma jovem a chorar. Chorava por quê? Chorava por causa da doença que tinha. Qual era a doença? Era cega. E estava a chorar. Tinha se tornado cega, estava a chorar. Eu dizia, faça aquilo que ela não fazia. Faça. Ela chorar. Graças a Deus naquele dia, porque de hábito eu não preferia no passado, quando orasse para as pessoas, entrasse na sala e aproximasse de algumas pessoas. Até quando a minha esposa havia me aconselhado, então comecei a entrar na sala. Então, eu estava lá, mas por algum motivo disse, não, vou procurar ajudar essa jovem. Porque eu estou a dizer, faça aquilo que eu não fazia. Cheguei e lhe falei assim, jovem, eu o que é? Faça aquilo que eu não fazia. Faça aquilo que eu não fazia. Eu não sabia que ele não estava a me ver. Eu perguntei, a coisa que não conseguia fazer é chorar e fazer sair lágrimas? Lá ele me contou a história. Eu disse, não quero a história. Quero ver a história. Olha a história como é que era. É uma jovem que gostava muito do seu Senhor, do seu Deus. Se entregava muito trabalhando para Jesus. E um dia, no grupo de intercessão, orando, disse que ele caiu um poder, uma coisa que ele caiu, pum, e ficou cego. Disse, ei. E a igreja sempre lhe falava, pronto, ataque, contra-ataque. Eu não sei se eles viram isso aonde na Bíblia. Então o fato de acreditar nessa coisa, porque o diabo está a atacar a igreja. Eu não sei como o diabo vai atacar a igreja. Porque o diabo está nos atacar. Ele ficou cego sabendo que pronto. E havia sido convidado para ir pregar lá. No fim eu disse, jovem, eu não quero saber como é que a doença veio. O que eu disse? Faz aquilo quanto que não conseguia fazer. O seu problema é que me contou, cegueira. Pronto, para, eu não quero mais saber. Eu disse, fecha bem os teus olhos e aperta bem e abre, começa a ver, abre e começa a fazer o jogo dos dedos e olhar seus dedos, você vai ver. Fechou os olhos, quando abriu, ele poderia ver. Mas sabe, papai, o Senhor. Vê, ele tinha fé esse tempo todo pela palavra que eu havia pregado. Mas quando era no momento de liberar a sua fé, estava a fazer uma coisa contrária.
Muitas das vezes nos acontece nós todos aqui. Temos a fé, mas chega a hora de liberar a nossa fé. É ali que muitas das vezes algumas pessoas falham. O problema não está que não tem fé. Fé é crer que o que Deus disse na sua palavra Ele consegue cumprir. Ele consegue. Isso é fé. Então, liberou a palavra e começou a ver se a forma dele de ser curado. Nós vemos, existem duas formas de liberar a sua fé. Primeiro, posso liberar a minha fé comum, falando, e posso liberar a minha fé agindo, agindo de acordo com a palavra. Já falei muito de liberar com a palavra, e hoje também vou falar, mas muita gente ora, mas não libera a fé agindo de acordo com a palavra que ouviu. Nós vemos a mulher que tinha fluxo do sangue. O que ele fez? Fez as duas coisas. Falou consigo mesmo que se eu tocar, serei curado. Depois agiu. Você está vendo? Se ele permanecesse só falando, poderia não ter recebido a sua cura. Aquilo que cria, e ele agiu, e foi tocar, e ficou curado. O que aconteceu com aquele coxo Listra, ele não falou, mas ele agiu. Por isso você vai me ver, muitas das vezes nas campanhas, eu digo, faça aquilo quanto que não conseguia fazer. Hoje em dia, eu agradeço muito mais a Deus pela vida das mulheres de oração. Sabe o que fazem? Quando vão na campanha, agora eles têm ajudado as outras pessoas para agir de acordo com a palavra pregada. Quando eu digo, pronto, vão, faz o que ele não fazia, ele fica lá a verificar o cego, a verificar o surdo. O que estão fazendo? Estão a ajudar, despertar a pessoa de agir de acordo com a palavra que ouviram, que foram curados. Alguém está comigo? Porque muitas das vezes você pode receber, você tem fé, mas falta apenas agir de acordo com a fé que você tem, daquilo que Deus é capaz de fazer. Essa mulher poderia permanecer cega, por quê? Porque não estava a agir, mas havia ouvido a palavra e cria que Deus ia fazer alguma coisa. E lá mais tarde, ele agiu. Me lembro, meu Chico, parece ser a primeira vez de ver um homem na cadeira de roda. Não me esqueço do nome. O nome do tal rapaz, você que está, meu Chico, é o Yango, que ficava sempre junto ao Novo Super, com a sua cadeira de roda, fazendo o quê? Pedindo esmola. Estou a falar com alguém que está aí, meu Chico, que deve conhecer o jovem. Hoje acho que deve ser já um senhor. Está vendo? O jovem estava lá. Preguei a palavra, ouviu a palavra, e depois ele disse, faz aquilo que não fazia. Você que não pode andar, começa a andar. Se ficar e a pensar, porque eu nunca andei, como é que isso vai ser, não sei o que, o doutor disse, daquele dia quando tentei andar, caí. Você mesmo está travado. Que as coisas venham acontecer. Todos quantos que dá motivo, faça o que eu não fazia. Ele sabe que Deus pode o quê? Pode operar, mas faça o que eu não fazia. Diz, pronto, não vou conseguir. O fato só de falar não vou conseguir, meu Deus,
já estragou tudo. Eu não sei se amanhã Deus vai me dar tempo para eu ensinar cientificamente o que as suas palavras podem fazer no seu cérebro. Se uma pessoa antes de fazer alguma coisa dizer não vou conseguir, acabou. Ninguém pode ajudar por causa das suas palavras que não vai conseguir. Então, eu falei, faço o que eu não fazia. Me lembro como se fosse ontem. Esse jovem segurou a sua perna, assim, meteu-se no chão, pegou mais outra, meteu no chão e segurou a cadeira de roda. E levantou-se. E abandonou a cadeira, começou a andar à frente. Não era preciso alguém lhe ajudar sozinho. Chegou a andar, todos a gritar. Havia lá um general de lado. O general se esqueceu que é general. Se atirou no chão a agradecer a Deus. Você não sabe como é que é essa emoção. A pessoa sair distante aí, deixando a cadeira de roda. Quando só chegou lá, eu fui abraçar, disse, Senhor, lhe dê mais força. Me soprou nos ouvidos. Disse, os pés estão trêmulos. Não estou aguentando. Você já andou. E abençoei. E assentou-se. E no dia seguinte, veio, agora andando, sem cadeira de roda. No terceiro dia, jogou bola comigo. É incrível. Tentei perguntar. Esse é o primeiro que tinha jogado bola comigo, o primeiro. Tentei perguntar o que a família havia feito. Disse várias vezes, haviam levado na casa do quimbandeiro, nos hospitais. Vai ver, tinha sido na infância, tinha sido enterrado assim, de pé, essa parte toda, para ver se os pés ganhassem força, para poder andar. Chorava, abandonava, mas quando ele meteu, caía. Mas a fé fez com que os seus pés fossem firmes. Você não sabe o que a sua fé é capaz de fazer. Você não tem ideia. Aquilo que vai ajudar a sua vida está dentro de você. Não duvide. Não pense que você vem acompanhar as suas pessoas. Pouco importa a situação que está a passar. Pouco importa o desafio que você tem no seu trabalho, na sua casa. Pouco importa. Jesus tudo fez para que você tenha uma vida feliz nessa terra. E ainda assim, caso que tenha errado no passado, pode recomeçar de novo, começando hoje, através da sua fé. Pode recomeçar. E as coisas vão dar certo. Não olha para a sua idade. Não olha para nada. Deus sabe como te ajudar a recuperar até o tempo passado do sofrimento. Sabe que os anos que sofreu, e Deus pega aqueles anos, te ajuda a recuperar? Deixa Deus ser Deus. E você continua a confiar na palavra. Então, o que devemos fazer é saber quem você é e agir de acordo com a palavra. Existem algumas pessoas a quem eu orei que hoje tem um bom emprego. Mas como é que conseguiram ter um bom emprego? Eu mandei, disse, pronto, eu vou orar para você. Apresentei a palavra, falei a palavra e depois mandei a pessoa, disse, vai procurar um emprego. Olha como é que uma das pessoas, o que é que me disse? Vai. Eu disse, ela ir. Eu disse, vai sabendo que você vai conseguir o teu emprego. Foi no primeiro dia, no segundo e no terceiro. Não,
Vou dar essa que foi só no único dia. Quando foi, e dentro dele, falando em língua, porque sabia que tem que falar em língua, a procurar emprego, eu disse, você vai só na cidade, vai conseguir emprego. Orei e tinha fé. E comecei a ir. Andou, disse, mas como é que se procura emprego? Andou. E como orava em língua, só ouvi uma voz dizer, fala com esse rapaz que está vendendo jornal. Assustou. Falar com o rapaz que está vendendo jornal? Eu que não trabalho, mas parece que ele é pior do que eu. Agora vou falar com ele. Disse, talvez Deus queira me dar o emprego que está no jornal. Então falou. O rapaz não tem, não sabe onde é que estão procurando pessoa para ir trabalhar ou emprego qualquer. E o rapaz disse, Cota, eu não sei, mas eu estou a sair lá, nessa porta, estão a falar que estão procurando alguém que entende bem o computador, porque lá estão a arranjar certas coisas, não sei o que, então tem que se procurar alguém. Aonde? Nessa porta. Essa moça havia aprendido um pouquinho sobre o computador há muito tempo. E agora já não tinha nenhuma ideia. Só entrou. E quando entrou, na tal porta, e aonde é que ele deu a direção, ele disse, com licença, é o que é? Pronto, é isso, tem um mau currículo, estou a procurar emprego, não sei o quê. De você entende então o computador? Olha como é que ele responde, disse, não, eu já fiz um curso, não sei o que, de informática, não sei o que. Então assenta-se aí. Como a necessidade era urgente, o próprio chefe até começou a lhe ensinar. Quer dizer, não era uma pessoa capacitada, mas pela fé foi. E foi. E começou a trabalhar. É uma pessoa que muitos nós conhecemos. Embora que ultimamente não estou vendo, eu não sei porquê. Conseguiu. Tudo pela fé. Não somente aquilo que havia ouvido na igreja, mas ele agiu. Muita gente, quando confessa a palavra e começa a agir, se só notar a primeira vez não der certo, ele pensa que acabou, não vai dar certo. Afinal de contas, você não deve parar, deve continuar, deve ser persistente. Não está vendo nosso pai Abraão, aquilo que vamos ler? O pai Abraão lhe prometeram que vai ter filho. Passaram 10 anos, o filho não vem. 10 longos anos. E depois o Senhor apareceu. E essa vez mudou-lhe o nome. Pronto. Essa vez mudou tudo. E o Senhor teve que lhe ajudar para saber como liberar a sua fé. Sabe como é que Deus ajudou Abraão para liberar a sua fé? Não sabe? O Senhor lhe falou, vem agora. O que vai ser herdeiro das suas coisas não vai ser o Damasceno, Eliezer, não. Vai ser um filho mesmo que você vai nascer da Sara. Chamou, mudou, primeiro mudou os nomes. Disse, você botou o nome, não é mais Abraão, mas Abraão. Tua esposa não é mais Sarai, mas Sara. É o que é? Abraão, pai das multidões. Sara, mãe das nações. Imagine, irmão, mudar os nomes. Primeira coisa, Abraão a chamar a sua esposa, mãe das nações. Eu acho, aquelas vizinhas Angola, fazem assim. E ele também, sim, pai das multidões. Enlouqueceram. O que é que Deus fez primeiro?
tiveram que liberar a fé. Como? Falando. Falando. Deus levou-os naquela dimensão. Falando. Mãe das nações. Mãe das nações. Sim. Pai das multidões. Eu acredito que havia até pessoas que diziam, mas se for para enlouquecer, ele está exagerando. Em vez de falar pai, mãe dos gêmeos das nações. Mas você vê, o que está aí é a persistência. A quem tentou falar a palavra, e o diabo sabe que na hora que você abriu a boca, falar a palavra, você está a criar uma confusão no mundo dele. Porque se você pegar a palavra de Deus, a falar na sua situação, o diabo não teme alguém que vai na igreja e que não está entendendo o que estão a explicar. O diabo não teme essa pessoa. O diabo não teme aquela pessoa que quando dorme, pega a Bíblia, mete na sua cabeceira. Essa é minha arma, essa é a minha arma. É mentira, a Bíblia não é arma, é livro. É minha arma, aonde é que vou? É a minha arma. A Bíblia, essa Bíblia, não é a tua arma, é um livro. Mas a Bíblia torna-se uma arma quando você pega a palavra que nele está, sai da sua boca. É ali que ela torna-se uma arma. Vê só. Alguém que está me assistindo, você pode pegar a Bíblia, mete embaixo da sua cama dormindo, vão te apertar ainda. Alguém disse, pastor, dormi, abri mesmo no Salmo 91, pastor, no Salmo 91, ainda assim me apertaram. O problema não está no Salmo 91, o problema é que o Salmo 91 não saiu da tua boca. Faz assim. E disse o irmão do lado, usa a sua boca. Olha aqui para mim. Disse, vou usar a minha boca. Usa a sua boca falando. Fale a palavra. Você já entendeu quando eu falo essa expressão de falar a palavra? Quando o pastor fala a palavra, quer dizer o quê? Falar ou confessa a palavra. Quando dizer confessar a palavra, quer dizer você falar a mesma coisa que está na palavra. Amém? Se você pegar a palavra, você está a ler 1 João capítulo 4, versículo 4, e você dizer, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia. Pode pegar a Bíblia e deixar na sala, ao dormir, a palavra que falou será sua arma. Você entendeu? Mas meter a Bíblia embaixo da cama não é arma. A palavra que está aqui torna-se arma quando ela é proferida, quando ela é confessada na sua boca. Agora você vai notar que esse tipo de coisa acontece. O que deve fazer? Liberar a sua fé, falando e agindo. Falando e agindo. Falando e agindo. Por exemplo, recebi um relatório de alguém que está fora, que, pastor, até agora não temos filho porque a mulher já não quer mais se juntar com o homem, altamente aborrecido. Tem filho, agora está aborrecido, está com... Você pensa que vai tornar-se Maria, o Espírito Santo vai vir, o filho vai entrar? Tem que trabalhar, irmão, tem que trabalhar. Se não trabalhar, o filho não virá. É preciso trabalho. Tem que agir de acordo com a palavra. A palavra disse, fulano conheceu fulano e teve filho. Você também tem que agir. Alguém que está aqui começa a agir todos os dias, ele vai ter filho. Oh, uma salva de palmas, Senhor Jesus Cristo. É assim. Começa a agir. Não diga pronto.
O erro que existe a muita gente. Se Deus quiser me dar, vai me dar. Isso é uma mentira do diabo. Aquilo quanto que é meu, sempre será meu. Se Deus quiser me dar, Ele me dará. O mesmo Deus que pode te dar, é que disse, ore. É que disse que sem a fé não vai me agradar. Agora você vai dizer, se Deus quiser, eu para ser curado, eu vou ser curado. Irmão, vamos te enterrar cedo. Precisa agir. Age de acordo com a fé que você tem. Age. Como é que agindo? Falando. E agindo na linha com a palavra. E quando eu vi esse rapaz, podia dizer, pronto, eu não vou andar porque os médicos tentaram. Não. Pegou a sua perna, meteu no chão. Quando levantou, andou. E no terceiro dia jogou bola. E no fim, como estava fora, a igreja veio, me abençoou, me deram, pronto, deram algum dinheiro e havia também uma nota de $100 lá. Sabe o que eu fiz? Todo o dinheiro que havia me dado lá, ofereci no tal rapaz. Disse, compra novas roupas. O jovem mesmo, irmão. Compra também roupa do jovem. Uma casa jeans, se vier aqui. É jovem andar disse, jovem, ainda que é coxo, mas não deixa de ser jovem. Oh, uma salva de palmas. Jesus. E aquela minha semente me ajudou tanto, porque depois de eu ter feito isso, alguém que estava lá ficou muito tocado. Disse, ei, esse pastor todo o dinheiro que lhe deram, a se despedir do povo, o povo bem alegre, velho, e disse, pronto, todos esses que você deram, ô rapaz, vai, compra nova roupa. O rapaz foi e comprou a roupa do jovem. É como também que eu fiz nesse coxo, que alguma vez, alguém já viu esse coxo na televisão, que se levantou e tudo. Qualquer dia vou vos mostrar. Fomos comprar sapatilha Nike pela primeira vez. Jesus é bom. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus? Jesus Cristo é bom. Irmão, fique preparado porque em Cachito o Senhor vai fazer muitas mais coisas. Você sabe, estou a falar muito mais a vocês que estão a assistir. Eu sou pastor. E sendo pastor, não deve todos os dias fazer só culto de cura, ok? Você que está no interior do país, se quiser vir, venha só no dia 15. Porque se vier outro dia, pode não me encontrar, pode não me apanhar, porque não sou eu quem cura Jesus. E eu tenho uns dias que eu faço esse tipo de trabalho. Está me ouvindo, você que está no interior do país? Você está entendendo? Porque se eu não pregar e a fé, é difícil você crescer da fé. Amém? Eu sou pastor. E o pastor tem que ser equilibrado. Estou a falar hoje da fé, amanhã vou falar da oração, vou falar do Espírito Santo, vou te falar de semear, vou te falar. Eu tenho que ser equilibrado, segundo a direção do Espírito Santo. Você está me entendendo, irmão? Graças a Deus. Então, precisamos agir de acordo com a palavra. Ora, vamos ver, estamos a ver essas ações. As ações falando, agora já vou misturar com agindo. Porque se você não agir, pode ter fé, mas a situação pode continuar na mesma. Por exemplo, você quer que Deus possa te fazer prosperar. Senhor, quer tornar-me rico, quer conseguir isso, aquilo. Você tem orado. Não deve permanecer orando e ficar sem fazer nada. Tem que fazer alguma coisa. Pode começar mesmo a vender água. Pai, hoje estou a vender água, mas eu sei que amanhã vou começar a importar ou a comprar caminhões e caminhões d'água e abastecer os supermercados que estão aí. Porque Deus é capaz de fazer com que alguém que hoje é quitandeira, amanhã tem uma barraca, depois tem cantina,
e depois da manhã tem armazéns para fornecer no supermercado. Deus é capaz de fazer isso com você. Você que tem fé, ouviu a palavra, tenha fé, e você sabe que Deus quer te ver feliz e quer prosperar naquilo que você faz. O que é que você vai fazer? Não fique assim, deitado na cama. O que deve fazer é age, faz alguma coisa. Imaginemos, vejamos o caso que estamos a ver. O caso que estamos a ver do nosso pai Abraão. Agora vamos abrir a Bíblia rapidamente, porque não. Você sabe, pregando sobre a fé, a pessoa deve depender totalmente do Espírito Santo. Sim. Se não depender, pode ser repetitivo. Sim, já está Romanos 4. Romanos 4. Senhor, ajuda-me. Em pouco tempo que consiga falar aquilo que devo falar no dia de hoje. Romanos 4. Se eu não terminar, não faz mal. Amanhã estou a pensar concluir. Mas não faz mal. Vamos depender do Espírito Santo. Vai no capítulo 4. Romanos 8, 4. Já está, Romanos 4. Vamos começar do versículo 16. Vamos, Romanos 4, 16 até 21. Mas não vou explicar tudo de uma só vez. Vamos ler os dois primeiros versículos, explicando e controlando também a hora, não é? Vamos, 1, 2, 3, vamos? Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Para ainda por ali. Abraão tinha crido em Deus, quando Deus lhe falou, por o pai de muitas nações te constituí. A Bíblia diz, ele creu em Deus. Agora vamos ver qual é a coisa que Abraão tinha crido em Deus. Vê só essa coisa, que você vai ter que crer agora, a mesma coisa. Vai, ele creu em Deus. Qual é a coisa? Vamos, qual lhe falaram, qual muitos que te constituiu. Depois vem aqui, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Chama as coisas que não são como se já fosse. Vê, Abraão havia crido que Deus é capaz de vivificar os mortos. E depois, Deus que chama as coisas que não são como já fosse. Deus que chama as coisas que não são, as coisas que não são, como já fosse, as coisas que não são, as coisas que não são, como já fosse, as coisas que não são, quer dizer, as coisas não é nada, as coisas que não são, mas se chama essas coisas como já fosse. Pastor, o que isso quer dizer? Vou começar contigo. As coisas que não são, disseram que você tem SIDA. Então, não há cura ali. Mas você vai dizer, pelas suas feridas, fui
sarado. Está chamando, está falando uma coisa que não está lá. Mas você está falando como que já aconteceu. Oh, fui sarado. Por exemplo, está a crer para uma casa própria. Depois de ter ouvido a palavra, e o pastor disse, digamos, por ter ouvido a palavra, agora se orou, com amanhã vamos orar. Depois de ter orado, o que acontece? Já orei, já pedi a casa própria. Nesse percurso do tempo que fala, já orei para a minha vida sentimental, eu vou ter que me casar. Nesse percurso que falta até no dia que vai se casar, já orei que preciso de um carro. Nesse tempo que falta, já orei que preciso disso. Nesse tempo, até quando receber? O que deve fazer? Não deve ficar calado. Já orei para meu emprego. Nesse tempo que hoje orou, e você ouviu a palavra da fé, e você tem fé, e orou, já tem emprego. Nesse tempo que você está aí, até no dia que vai ter o tal carro, ou o tal casamento, ou a tal coisa, ou a tal cura, ou até o dia que terá prova, a materialização daquilo quando que você tem, o que deve fazer? É ali onde que se libera a fé, desde o dia que você orou, até no dia que vai receber. Como é que se libera a fé? Libera-se a fé como falando ou agindo, tudo de acordo ou na linha com a palavra, falando. Agora, pastor, como é que eu vou estar a falar? Eu quero me casar esse ano, eu quero conseguir as coisas esse ano, eu quero uma bênção esse ano. Como é que eu devo fazer? Falando. Pastor, eu vou falar então o que? Depois de você ter orado, depois de você ter apresentado a promessa que é ligada ao seu problema, você liberará a fé falando. Pastor, eu vou falar o que? Vamos ver o caso de Abraão. O que é que ele falava? Vamos ver. Vamos ainda pular e depois vou voltar, não é? Vamos só pular para você entender. Leia no versículo 20. Mas ainda não expliquei o versículo 20, só para você entender. Leia o versículo 20. Diz o que? Vê o que deve fazer. Vê o que deve fazer. Do dia que se orou, do dia que jejuou, do dia que você teve aquela convicção que as coisas vão acontecer. A Bíblia disse para o Abraão, depois de ter recebido a promessa, não duvidou, mas fortificou-se na fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Como? Veja o que Deus fez. Primeiro mudou o seu nome. Depois de ter numerado, isso você pode ver isso no Gênesis 12, não é? Gênesis 12 até 5. Pronto. Mudou o seu nome. Abençoou-lhe. Depois de ter abençoado, e Abraão ficou lá. O que fazia? Aqui nos disseram, se fortificava na fé, dando glória a Deus. Talvez ao sair, via as estrelas. Ele dizia o quê? Oh, te dou graças, Pai. Olha como é que vão ser os meus filhos. Obrigado pelos filhos. O que Abraão fazia? Sabia que Deus é aquele que chama as coisas que não são como se já fosse. Abraão ao sair, obrigado, Pai. Oh, tantos filhos que eu não posso contar. O Senhor me disse, e os meus filhos serão como as estrelas do céu. Aleluia. Eu tenho muitos filhos. Te dou graça, Senhor. O Senhor prometeu que vai me dar os filhos. O prometeu me chamou do Pai das multidões. Olha os meus filhos. Te dou graça. Mesmo se você poderia desmoralizar que o tempo está a passar. Você falando, imagine 10 anos desde a promessa. Falando. Pai, obrigado pela sua palavra. Essa vez,
graças a Deus pelo meu casamento. Pai, eu estou a dançar já, como é que vai ser? Aleluia. Esse homem ou essa mulher que vai se casar comigo é uma bênção. Te dou graça. Não vai ser um homem que vai me dar chapada conforme o que tem visto aqui na vizinha. Não vai ser não sei o que, um homem que, eu não sei, que não dorme em casa como aquele vizinho. Mas o meu vai ser a minha marca depositada. Aleluia. É só falar. Alguém está comigo? Diga comigo, glória a Deus. O que você está falando? Você já orou? Já tem fé que pediu a Deus? Deus te deu? Agora o que vai fazer? Agradecer ao Senhor. Obrigado, obrigado. Como é que vai ser? Oh, Pai, que pensa. Olha isso, olha aquilo. Até você pode começar a ver como é que as coisas vão ser. Se não fizer isso, o inimigo é capaz de vir nos seus pensamentos. É como falei um dia de ontem. Vai te soprar. Você, não está vendo? Quando vai ouvir, existe pessoa que não gosta mais de receber o convite do casamento. Ok, convidar, ok, casamento. Não. Não está recebendo. Aquela menina da casa de trás. Nada. Senhor, e agora eu? O diabo vai te soprar que o seu tempo está a passar. Não olhe para ele. Você fale. Pai, te dou graça. A tua palavra funciona. Então, pode ir, digamos, numa promessa. Porque Abraão tinha a sua promessa. E uma das promessas que você tem, a Bíblia diz, multiplicai-vos, encher a terra. Pode ficar com essa promessa? Pai, pega essa promessa de multiplicar, junta com a promessa de primeira carta do Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 2. Junta as duas coisas. Vai dizer, Senhor, está escrito, multiplicai-vos, encher a terra. Como é que vamos multiplicar e encher a terra? Se eu olhar na 1 Coríntios, capítulo 7, no seu versículo 2, está escrito assim, por causa da prostituição, que cada uma tenha o seu próprio marido. Pouco importa se a minha idade é daquele. Pouco importa se as pessoas dizem isso, aquilo. A Bíblia diz, cada uma tenha o seu quê? A sua esposa. Ou cada uma tenha o seu marido. Ou cada um tenha a sua esposa. Pai, obrigado. Obrigado pela pessoa que o Senhor preparou para mim. Obrigado, eu te dou graça. Eu vou multiplicar, eu terei muitos filhos. Obrigado, obrigado, Senhor. Aleluia. Se quiser, pega já uns 2 nomes. Vou ser primeiro um casal. Aleluia. Um nome é fulano, mas não dá nome como Katana. Não, dá um nome muito bom. Amém, irmãos? O rapaz será chamado, eu não sei quem. Os nomes que você acha que são que? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Benel está chegando. Obrigado, Senhor, porque a Osana está chegando. Aleluia. O rapaz será chamado Benel, a menina será chamada Osana. Obrigado, Senhor, meu Pai, pelas essas 2 crianças. Estão vivas. Aleluia. O rapaz terá o cara do seu pai, a menina a minha cara. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvando ao Senhor. Passe tempo agradecendo. Obrigado porque eles estão chegando. Porque o nosso Deus é aquele Deus que chama as coisas que não são como que já fosse. É o seu Deus. Agora, deixa-me entrar para te comprovar que você pode fazer isso. Deus, quando criou o mundo, como é que ele criou o mundo? Pela palavra. Chamava a terra, que haja terra. Chamava a coisa que não existia de nada, como já fosse. Terra aparece. Mas terra está onde? Não tem terra. É pela fé que Deus tinha. Com a sua fé, via alguma coisa como terra, e do nada, a chamar a coisa que não é, como que já fosse. Terra, que haja terra. Mas, Senhor, terra está onde? O que é terra? Porque havia um vazio. Que haja terra. E houve terra. E depois produz a terra todo tipo de árvore, todo tipo de quê? E produziu. Quer dizer, de nada. O nosso Deus é que chama as coisas que não são como se fosse. E você é filho de Deus. Você nasceu da palavra.
e foi criado na semelhança do Criador. Irmão, eu acredito que filho ou o filho de uma cobra também é cobra. E o filho de Deus também é um Deus pequeno. Alguém está comigo? Então, a Bíblia, não vimos ontem, parece em Efésios 5, versículo 1, a Bíblia diz que é: sede imitador de Deus. Sede imitador de Deus, porque você é filho. Pronto, deixa-me ainda te mostrar como é que você nasceu. Amém? Como é que você é diferente, que as suas palavras podem alguma coisa. Vai lá no 1 de Pedro, para te mostrar isso rapidamente, para você entender que a partir de agora, alguém que está aqui vai voltar em casa falando, agindo. Vamos ver se você não vai conseguir esse emprego. Vamos ver se você não vai conseguir esse casamento. Vamos ver se você não vai conseguir essa exaltação que você quer. Vai vir, já está no 1 de Pedro? Ajuda-me rapidamente, 1 de Pedro. Glória a Deus. Rapidamente, irmão, porque temos o tempo mesmo escasso. Capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1. Sim. Vê o que a Bíblia falou de você. Você que tem Jesus. Você que tem Jesus. Vê o que a Bíblia falou de você. Vamos ler esses dois versículos. 3, capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, 3. E depois vamos ler o versículo 13. 3 e 13. Vamos 3. 1, 2, 3, vamos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. Pela ressurreição do Senhor Jesus, nós que aceitamos Jesus, fomos gerados de novo. Você nasceu de novo. Foi gerado do teu pai, da tua mãe, mas agora foi gerado de novo pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Para ver isso claramente, vai no versículo 13. Vamos, versículo 13. O que o versículo 13 disse? 1, 2, 3, vamos. Não, por favor, versículo 23. 23. 1, 2, 3, vamos. Sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Você viu? Dizendo que você foi gerado de novo, pela palavra de Deus, você foi gerado de novo. Você não deve, depois de aceitar Jesus, não deve aceitar que o diabo possa te fechar, de você viver a realidade da vida, ou a realidade das maldições familiares que acontece na tua família, entre o teu pai e a tua mãe. Não. A realidade dele é com eles. Mas você que aceitou Jesus, você foi gerado de novo, nasceu da palavra. Então, se foi gerado de novo, não somente só da família que você é, não sei se qual família que você é, nem da família Katana, mas você foi gerado da família de Deus. Já é uma outra pessoa, já é um príncipe, nasceu da família de Deus. Agora, vê o que a Bíblia disse sobre este novo nascimento. Vamos ainda no Salmo 82. Vamos no Salmo 82. Vamos no Salmo 82. Já está? Sim. O Salmo 82, versículo 5, diz o que é? 1, 2, 3, vamos. Eles nada sabem, nem entendem, e anda em trevas, e todos os fundamentos da terra vacilam. Olha, falaram, vai entender. Eles nada sabem, e anda como? Em trevas. Lê de novo, vamos. Eles nada sabem, nem entendem, e anda em trevas.
e todos os fundamentos da terra e vacilam. Vem, o fato de não saber, do fato de não entender, há algumas pessoas nessa terra andam em trevas. Quando fala anda em trevas, anda em doenças, anda em pobreza, anda em miséria, anda em sofrimento, anda com as doenças que não terminam. Está lutando, não está sendo curado. Pastor, é isso mesmo? Vai ver isso nos versículos a seguir. Diz, nada sabem, nada entende, por isso andar em trevas. Quer dizer, é um povo que está andando em trevas. Qual é o motivo? Porque nada sabe e nada entende. Se não souber nada e não entender nada, aquilo quando você vai entender daqui a pouco, que vamos ler, a Bíblia diz que vai andar como? Em trevas. Lê o versículo a seguir. Lê o versículo a seguir. Eu disse, vós sois Deus, vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Quem é o filho do Altíssimo aqui? A Bíblia disse, vós sois Deus pequenininhos. Os que não sabem disso, os que não entendem nada disso, vão andar como em trevas. Porque não sabem que são filhos de Deus Altíssimo. Porque não sabem que se filho de uma cobra é cobra. Não sabe. E filho de Deus é um pequenino Deus. Não sabe. Agora imagine. Só deuses. Pequenino Deus. Vê. Deixa eu terminar o raciocínio aqui rapidamente. Sim. Lê comigo. Recomece versículo 5 e vamos até versículo 7. Vamos. 1, 2, 3, vamos. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, vós outros sois todos filhos do Altíssimo. 7. Todavia, como homem morrereis, caireis como qualquer dos príncipes. Quer dizer, normalmente não poderia morrer como qualquer homem. Não está vendo isso? Será que não está vendo isso? Não podia morrer como qualquer homem. Não podia morrer como qualquer... Mas disse, você é só Deus, mas está a morrer como qualquer pessoa. Vê uma doença, está a matar alguém que tem 20 e tal anos. Em vez de ser curado, disse, o problema não está em Deus. O problema é que você nada sabe, nada entende e está a andar em treva. Em outras palavras, Deus disse, essa situação que estás a passar não é nada. Está a acontecer porque você ainda não entendeu qual é a tua verdadeira natureza. Deixa-me te dizer, você é filho do papai. Você é filho de Deus. Agora, se você é filho de Deus, olha, por isso o mundo todo está vacilando. Não sabe. E disse, está a morrer como qualquer homem. Se dizer que está a morrer como qualquer homem, quer dizer que normalmente não poderia morrer como qualquer homem. Mas está a morrer como qualquer homem. Lê de novo, versículos 6 e 7. Vamos. Não, recomeça tudo. 5, 6, 7. Vamos mais. 1, 2, 3, Salmo 82. Vamos. 1, 2, 3, vamos. Ele nada sabe. Sim, sim. Todavia, você vê como é que entrar na conclusão? Vós sois Deus, todavia. Todavia, o que aconteceu? Morre como qualquer homem. Quer dizer que você não é qualquer homem. Você não é um mero homem. Irmão, cristão, nós não somos qualquer pessoa. Somos especiais. Carregamos a divindade em nós. Alguém não sabe quem somos nós.
Hoje, eu quando estava lendo a minha Bíblia, cheguei mais nesse versículo que disse, depois da transfiguração, cheguei em Mateus, chegou o versículo que diz, Mateus 17, se eu não me engano, chegou o versículo que disse, quando Jesus se transfigurou perante João, Pedro, Tiago, se transfigurou, uau, a glória desceu, a sua túnica ficou muito mais branca, e depois disse, Moisés e Elias apareceram, começaram a falar com Jesus, apareceram, Pedro olhou e disse, e dobrou o joelho, olhou e disse, mas Pedro viu que Elias fez o que Deus é capaz de fazer. Pedro, Tiago e João viram Elias, viam Moisés. Você já estudou isso? Os discípulos de Jesus não eram contemporâneos de Moisés. Pronto, em outras palavras, Moisés viveu muitos séculos antes. Elias viveu muitos séculos antes. Quer dizer, nunca lhes viram. Mas quando chegaram junto a Jesus, descobriram que esse aqui é Moisés, esse aqui é Elias. Como isso foi possível? Isso para te dizer, depois da sua morte, você vai reconhecer o teu bisavô que é cristão, que nunca conheceu, vai dizer, bisavô, aqui estou, e você vai lá abraçar, vamos nos reconhecer, aleluia, vamos, Senhor Jesus Cristo. Irmão, isso é forte. Pessoa que nunca viram Moisés, nunca viram, mas deram conta que esse aqui é Moisés. Só para te dizer que a palavra de Deus é verdadeira. Depois da nossa morte, vamos nos conhecer. Irmão, naquele dia, veja naquele cantinho do portão do templo, eu vou estar lá para te dar um abraço. O dia que vamos estar lá no céu. Daqui a pouco, Jesus está voltando, irmão. Aleluia! Vamos estar lá. E vamos nos reconhecer. Escutem bem. Talvez não é você. Pode ser alguém que está nos assistindo, que tirou gravidez. Aquele bebê vai reconhecer, olha a minha mãe que me tirou. Uma salva de palmas. Vai te reconhecer. E você vai ficar. Alguém até pode encontrar 5 filhos, irmão. Por causa do planeamento que fez. Ele pensava que a pessoa está saindo, afinal, bondou muitas crianças, está à tua espera. Aleluia! Podemos dar uma salva de palmas para a sabedoria de Deus? Isso é a sabedoria de Deus. Pode não ser você, talvez alguém que está me assistindo. Está vendo? Aquelas gravidez que você tirou. Essas crianças, alguém que está me assistindo, você terá quase uma pequenina creche. Porque tirou muito. Mamãe, enquanto que eu digo, é você a mamãe. Uma salva de palmas. Jesus seja louvado. Mas o bem que pouco importa o que fizemos no passado, quando viemos a Jesus, o sangue de Jesus nos limpou. Uma salva de palmas, Jesus. Aleluia. Jesus é bom. Pronto. Voltamos rapidamente no assunto. Nós falamos aqui, dizendo que vós sois Deus. Agora, vamos rapidamente em Efésios 5. Efésios 5. Diga comigo. Eu sou filho do Altíssimo. Eu sou Deus. Isso é, tenho a natureza de Deus. Olha para mim, nós não somos como Deus Criador como tal, mas temos a sua natureza, e essa natureza é real. E somos todos. Quer dizer, segundo a Bíblia, você não pode morrer como qualquer pessoa, não pode sofrer como qualquer pessoa. Você não, você é filho do papai. Por favor, libera a sua fé.
Falei, pronto, Efésios 5, lê versículo 1, diz o que? Uma vez mais, e alta voz, sede, pois, imitador de Deus. Para ainda por ali. Só isso que eu queria que você soubesse. Desde aqui a Bíblia manda que você seja que? Imitador de Deus. Deus quer que você seja que? Imitador dele. Imitador dele. Aqui falaram como ele é amor, nós também precisamos andar em amor. Mas, imitador dele. De maneira que temos a natureza divina, aquilo que ele fez, nós também podemos fazer. Imitador de Deus. Como é que Deus criou o mundo? O que ele usou? A palavra. Deus libertou a palavra. E não libertava qualquer palavra, a palavra da fé. E você que é um pequeno Deus, para fazer acontecer aquela coisa, vai libertar quem? Oh, você entendeu? Uma salva de palmas. Quem que entendeu? Sede imitador de Deus. Sede imitador de Deus. Você, filho do papai, sede imitador de Deus. Isso que a Bíblia disse. Deus dizia que haja isso, que haja aquilo, que haja isso, que haja aquilo. Você lê a sua Bíblia, vê as promessas e fale as promessas. Fale as promessas, fale as promessas. Quando você está a falar, está a liberar a sua fé e está sendo imitador de Deus. Oh, sou uma pessoa que entendeu, né? Oh, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Imitador de Deus. Você pode dizer, eu não vou morrer antes de cumprir a minha missão nessa terra. Porque a Bíblia diz, a duração da minha vida é de 70 anos, algum pelas suas robustez, 80 anos. Olha, esse versículo é bom para você jovem. Mas as pessoas que atingiram já a minha idade, esse versículo não lhe sai bem. Porque já está velho. Daqui a pouco. Amém? Mas Deus é bom. Se você ir no Salmo número 91, a Bíblia diz o que é? Dar-lhe-ei abundância dos dias. Isto é, se eu não for satisfeito com 70 e 80 anos, então posso confiar no Senhor para que eu possa ter que? Abundância dos dias. Vê como é que desce. Então o que eu devo fazer? Você pode começar a falar em nome de Jesus Cristo. Essa doença não vai me destruir. Eu não vou morrer antes da hora. Eu vou cumprir a minha missão. A Bíblia disse em Êxodo 23, versículo 26, o número dos seus dias cumprirei. Te dou graça, meu Pai. Te louvo, meu Deus. Embora o doutor disse que essa doença é rara para eles, mas é rara. E depois não tem cura para eles. Essa doença não vai me destruir. Eu vou atingir, eu vou cumprir meu tempo aqui na terra e o Senhor vai me satisfazer com longos dias. Em outras Bíblias assim que está escrito, que Deus vai te satisfazer com longos dias. Então você começa a falar essa palavra, porque como você é um pequenino Deus, você viu a promessa de Deus e fala. O nosso Deus é aquele que chama as coisas que não são como se já fosse. Então, para eu concluir, volta agora onde é que estávamos, porque você já entendeu que você é um pequenino Deus. Onde é que estávamos? Em Romanos 4. Em Romanos 4. Rapidamente, porque o tempo esgotou-se. Temos 5 minutos, vamos aproveitar só orar. Vamos em Romanos 4. Em Romanos 4. O que a Bíblia disse? Dos versículos que estávamos a ler. Vamos repetir a mesma leitura. Vê. A Bíblia disse, como está escrito, vamos ler versículo 7. 17. Romanos 4, 17. Vamos, 1, 2, 3. Como está escrito, por o Pai de muitas nações. Para ir para ler. Está sabendo como que começou? Como está escrito. Como está escrito.
A sua fé é na linha daquilo que está escrito. Você entendeu? Como está escrito. Então, como está escrito, por o Pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu. Ele creu em Deus. Qual Deus? O qual vivifica os mortos. Deus que dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como já fosse. 18. O qual em esperança creu contra a esperança que seria filho, pai das nações, conforme o que lhe fora dito, assim será. Como é que você vai entender esse português? Olha para mim. Dizer assim, ele creu no Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Como pai, Deus havia lhe constituído como pai de muitas nações. E a Bíblia disse, ele havia crido em Deus. Que Deus era capaz disso. E a Bíblia disse que o qual contra a esperança creu. E qual em esperança creu contra a esperança. Vê por que no início eu comecei a falar de esperança. Que a esperança tem o seu lugar, mas não nos dá a resposta até que a tal esperança tenha substância e torna-se fé. Olha para mim. Abraão lhe falaram. Então tinha esperança, mas com a esperança não pode receber nada. A Bíblia disse, contra a esperança ele creu, ali que veio a fé, deu substância à esperança que tinha, creu que ele vai se tornar pai de muita gente. Contra a esperança, creio. Olha para mim. Contra a esperança, creio. Quando se fala contra a esperança, em esperança, creu contra a esperança. Se quiser entender essa frase, começa a parar contra a esperança e ele teve esperança. Como? Contra a esperança. A idade dele não podia ajudar. A idade da Sara não podia ajudar. Se você não sabe, se ler bem a Bíblia, Sara, é ali onde é que entender que com certa idade a mulher já não sente mais nada para o homem. Porque nas outras traduções está escrito que Sara disse, eu terei ainda de deleite no meu marido. Quer dizer, será que eu terei ainda prazer sexual com meu marido? E depois, o próprio Abraão tinha se tornado impotente, porque a Bíblia disse, era já velho, e o amortecimento da barriga da Sara, e com a sua velhice, uma pessoa impotente, com uma mulher, um homem impotente, com uma mulher frígida, que não sente nada. Por quê? Todos os sentidos se foram. Quer dizer que não há mais forma de ter esperança. Por isso a Bíblia disse, em esperança, creu contra a esperança. Quer dizer, não havia mais esperança, mas ele pôde crer, embora segundo a natureza não havia mais esperança. Agora escutem bem, não está na Bíblia à toa. Qual é a sua situação que você acha que não há mais esperança? Deus disse, a sua fé pode ajudar nessa situação. Oh, palma para o Senhor Jesus Cristo. Qual é essa situação que tem? Chegamos no fim. Qual é essa situação que tem? Que
não há esperança. Naturalmente, não há esperança. Mas Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Nada podia dar certo. Impotente, a mulher frígida. Mas vê o que Deus fez. De uma só vez, a potência veio. E a mulher parece que sentiu alguma coisa. E o quê? As coisas mudaram. E agiram. Se ficar, vamos só esperar em Deus. Somos Deus quem sabe. Quando... Não. Tinha que trabalhar. Tinha que conquistar a sua velhote. Ei, minha velha, vamos. Agora é a hora, vamos. É a hora de agir de acordo com a palavra. E agiram. E deu certo. E Abraão assustou. Deu certo. Depois da morte de Abraão, Abraão começou a arranjar namoradas. Disse, agora que recuperei. Sara já se foi. Casou. Para Senhor Jesus Cristo. Contra a esperança. Depois de ter recuperado, casou com a Quetura. Nasceu com ele muitos filhos. Aquele nascer cada ano. Eu vou aproveitar já aqui agora. Glória a Deus. É aproveitar. Aproveitou. E arranjou também namoradas. Tipo que a Sara é que me fez passar a vida. Agora é a hora de recuperar. Alguém vai recuperar uma salva de palmas. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque o versículo 20. Amanhã vamos falar 19. Eu não sei. Vou depender do Espírito Santo. O versículo 20. Que diz assim: não se cansou. Não enfraqueceu na fé. Não enfraqueceu. Mas se fortificava. Como é que se fortificava? Diga comigo. Dando glória a Deus. Como é que se fortificava? Como é que se fortificava? Agora você se lembra como é que se liberta a fé? O pastor disse, de um lado tem que falar. Quando falar, agradecendo, rendendo graças ao Senhor, na linha com a palavra. Alguém se lembra disso? Esse dando glória a Deus. Quando dá glória a Deus, você está agradecendo. Senhor, obrigado. O Abraão dizia como? Pai, obrigado. Vou ter ainda força. Eu vou ter filho. Eu vou conseguir. A minha esposa também vai corresponder. Oh, glória a Deus. Por favor, aprende a dar glória a Deus do cumprimento daquela promessa na sua vida. Passe só o tempo dando glória a Deus. O doutor disse: esse caroço não pode desaparecer. Esse caroço na mama vai destruir você. Já se espalhou. Sabe o que deve fazer? Graças se dou, Pai. Esse não é o meu tempo de morrer, porque ainda não atingi a idade bíblica. Te dou graça, não sei como, mas pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Graças te dou, Senhor, pela minha cura que aconteceu lá na cruz. Graças te dou. Eu te louvo. Isto não é a oração, isso é a declaração. Está a declarar, pode declarar, está no carro, está no táxi, está no serviço. Graças te dou, Pai. As coisas estão acontecendo. Eu não sei como, mas estou livre desse caroço. Estou livre desse câncer. Estou livre, estou livre, estou livre. Fale só que está livre. Você se lembra do exemplo que você deu ontem? Daquela pessoa que tinha um caroço, um câncer aqui na testa, que saiu e caiu, e a pele ficou tipo a pele de uma criança. Está vendo a ferida quando é nova, alguém que queimou com água, quando é novo, quando aquela pele sai,
Como é que fica? Ali também tinha ficado assim. O câncer se cortou com a palavra. Cumpriu-se a palavra que disse que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Não perca ânimo. Libera sua fé. Não permita que na tua boca venha sair uma palavra contrária àquilo que você quer receber. Não permite. Não permite. Eu não sei como é que Deus vai nos levar amanhã, mas amanhã vou te dizer, ou talvez vou pregar isso num culto público para ajudar outras pessoas, para poder te ensinar. Se não conseguir falar o bem, aquele pensamento que está vindo em ti, que não sai da sua boca. Aquele pensamento. Ontem concluímos nisso, que muitas vezes o inimigo não vai te conseguir mais numa outra coisa, mas ele vai vir, ele é capaz de vir molestar o teu pensamento. Molestar o teu pensamento. E quando o pensamento vem, você sabe, ele recebeu o controle dessa terra através do pecado do Adão. Ele consegue juntar os fatos. Vai ver, o médico diz, digamos, caroço na mama, e quando vai ligar a televisão, vai ver, fulano de tal morreu porque tinha caroço da mama. Quando vai ir no serviço, diz, muita gente não sabe que esse caroço é um câncer, não sei o quê. E você vai se admirar. Como então em todos os lugares está se falar da situação que você está a passar? E lá o diabo a falar, daqui a pouco é a tua vez. Você não está vendo quando está a tomar banho, como está se sentindo? Daqui a pouco você vai dar caldo. Você... E o mais... Existem pessoas que vão te contar que você ainda não morreu, mas está a ver como é que o teu óbito vai ser. E vai ver quem que não vai chorar. Fulano não vai chorar nada. A igreja vai ver a sua mulher, o seu marido a procurar já se vai se casar com quem no óbito. Não, como ele já morreu, eu vou casar. E você já vai ficar raiva. Ainda não morreu, ainda não quer. O diabo vem com essas coisas. Fulano vai se casar com aquela riba. Está chorando por quê? O pensamento. A quem o pensamento dele tira o sono. Está a pensar ao ponto de não ter sono. O diabo a martelar a sua mente com pensamento negativo. Escutem bem, nunca tente falar esse pensamento negativo. Se só começar a falar, você está a agir numa fé negativa. Porque tudo que você crer no coração, quer positiva, ou uma coisa positiva, quer uma coisa negativa, tudo que crer no coração, se falar na boca, se estabelece. Por isso, não aceite aquele pensamento vencer na sua boca. Não aceite. Como alguém estava com o seu marido por alguma coisa, com a raiva, disse, você também não faz filho, você é como um coco que não tem água, não sei qual é a explicação que deu. Aquela mulher ficou lá pensando, como é que o coco que não tem água, como é que fica? Disse, minha trompa está assim, aquele coco que não tem água, que está seco. E foram palavras devastadoras para alguém. E essa mulher sempre falava, disse, eu talvez não terei filho porque tem problema com a barriga seca. E isso fez com que não consegui mais fazer filho. Vai no médico, não vão contar nada de errado. Mas engravida, não consegue engravidar. Por quê? Houve uma palavra, recebeu a palavra,
E o diabo lhe ajudou a pensar naquela palavra. E aquela palavra criou raiz, uma palavra negativa. Quando só você fala, essa palavra te aperta. Por isso a Bíblia diz: prendeste-te com as palavras da tua boca, enredaste-te com as palavras da tua boca. No Provérbio 6, versículo 2. Quer dizer, a pessoa pode ser presa. Querido, mude a sua confissão. Use a sua boca. Fale bem de você mesmo. Fale que as coisas que devem acontecer. E você vai ver o que vai acontecer. Uma senhora, termino nesse testemunho. Uma senhora brasileira. Já deu esse exemplo aqui alguma vez. A senhora brasileira tinha uma idade um pouco avançada para o casamento. E a moçada aceitou Jesus. Já tinha 40 e tal anos. Aceitou Jesus. Depois de aceitar Jesus, ele começou, por algum motivo, começou a dizer: já que sou missionário, eu vou me casar com um missionário americano. Vou me casar com um missionário americano. Só falava: vou casar com um missionário americano. Você sabe, pronto, o que fez? Procurou um tamanho de uma calça e pegou a calça e meteu no seu quarto e se disse, a Bíblia diz: multiplicai-vos, enchei a terra, mas não o farei com a prostituição, porque a Bíblia diz, aquilo que vos falei no início, que cada uma tenha o seu próprio marido. Pai, obrigado. Cada uma tenha o seu próprio marido. O meu marido, olha a sua roupa, terá esse tamanho. Esse tamanho, pegou o tamanho da roupa. Eu acredito que ele não queria um homem pequeno como eu. Disse tem que ser aquele caiense. Então pegou calça de caiense. Pipa! Só tem que ser aquele. Disse: Pai, eu te agradeço. Obrigado. Obrigado pelo homem chegando. Segundo a sua palavra, multiplicai-vos, enchei a terra. Te agradeço porque eu vou me multiplicar. Te agradeço porque eu vou encher a terra. Mas não o farei na prostituição. A sua palavra diz: por causa da prostituição, que cada um tenha. Obrigado, Senhor meu Pai. O meu será também missionário. Te dou graça. Falava assim, ia embora no serviço, ia embora na igreja, servia ao seu Deus, servia. E um dia, a igreja tinha um trabalho tipo a campana que temos em Caxito. Então também foi nas matas da Amazônia. Ele foi lá, em Brasília, isso aconteceu em Brasília. Foi lá para ir procurar aquele povo que fica naquelas matas. Chegando lá, encontrou um missionário americano que ia mais lá naquelas matas evangelizar. E eu não sei como é que se conquistaram, o que está escrito, mas sabe o que aconteceu? Os dois se apaixonaram. E lá mais tarde, o americano voltou, ele também voltou na cidade e continuaram com seu relacionamento e lá mais tarde casaram-se. Depois de se casar, a moça fica grávida, mas na ecografia dava que o bebê vinha com uma desformação, a cabeça, aquele que nasce com a cabeça grande, tudo, não sei o quê. Então, já estava nascendo assim. A ecografia mostrava que a criança não era daquele. O americano foram lá, viram, disse: não, o que é que vamos fazer? Os médicos disseram: para vocês não terem problema, tem que fazer o aborto, provocar o aborto. Tem que provocar para tirar a criança, senão vai vos dar problema.
Imagine uma moça que já tem quase 45 anos, nunca ficou grávida, nunca não sei o que, agora como o bebê, dizendo que tem a cabeça. Sabe o que ele disse? Deus é perfeito, e um Deus perfeito também nunca vai me dar uma coisa imperfeita. Essa criança vem dele. Deus é perfeito. Ele que é perfeito não vai me dar uma coisa imperfeita. Deus é bom. Um bom Deus também tem boas coisas para seus filhos. Sou filha dele. Essa criança é uma bênção. E a criança a crescer. A crescer. E quando atingir 6 meses, foram ver, as coisas pioraram. Disseram, olha, vocês vão ter problema, porque a criança nascer com a afeição que vocês terão da criança, então vocês vão sofrer muito. Com uma criança assim, com essa deformação que nós vimos, olha os resultados como é que saíram. Ele ficou, pegava sua barriga, disse, o marido disse, vamos tirar só. Disse, marido, quando eu te consegui, tinha uma casa, e no dia que me conquistou, eu te dei a casa, e você experimentou, essa casa do teu tamanho, só acontecia porque eu falava. O mesmo Deus que me ajudou para me casar contigo, o mesmo Deus vai tomar conta dessa gravidez. E um Deus bom também tem boas coisas para seus filhos. Essa criança é uma bênção. Essa criança nascerá saudável. Essa criança é uma bênção. O marido teve que se conformar. Eu disse, pronto, essa criança é uma bênção. Essa criança é uma bênção. Com 6 meses, as coisas eram pior. Quando atingiu 9 meses, nasceu um lindo rapaz que não tinha nenhuma deformação. Vamos, Senhor Jesus Cristo. Faça comigo. Vou liberar a minha fé. Nessa boca, não aceito mais que saia a palavra de derrota. Eu não aceito. Eu vou usar a minha boca, liberando a minha fé. Feche a tua Bíblia. Meta a Bíblia de lado. Meta a Bíblia de lado. Por favor, você vai usar a sua boca agora. Você vai procurar alguém. Você vai procurar, conta mesmo, que seja 7. Vai dizer, eu não sei para você, mas para mim, tudo de bom que sair na minha boca vai dar certo. Eu não sei para você, mas para mim, tudo de bom que sair da minha boca vai dar certo. Não sei para você, tudo de bom que sair da minha boca. Então, sai do seu lugar, procura 7 pessoas. Eu não sei para você, mas para mim, tudo de bom que sair da minha boca vai dar certo. Eu não sei para você, mas para mim, tudo de bom que sair da minha boca vai dar certo. Eu não sei para você, mas para mim, tudo de bom que sair da minha boca vai dar certo. Eu não sei para você, mas para mim, tudo de bom que sair da minha boca vai dar certo. Eu não sei para você, mas para mim, tudo de bom que sair da minha boca vai dar certo. Eu não sei para você, mas para mim, tudo de bom que sai da minha boca vai dar certo. Eu não sei para você, mas para mim, tudo de bom que sai da minha boca vai dar certo. Eu não sei para você, mas para mim, tudo de bom que sair da minha boca vai dar certo. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Confesse a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Diga comigo, a palavra funciona. Pega a sua Bíblia e diz, essa palavra funciona. Essa palavra funciona. A palavra está funcionando em mim. A palavra está funcionando em mim. Canta comigo. A palavra está operando em mim.
operando em mim. Não importa a circunstância, o que vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. A palavra, a palavra em mim. Não importa a circunstância, o que vejo ou sinto, a palavra está operando. Uma vez mais, a palavra, oh, a palavra é mim. Nós eu sinto, a palavra está operando. Diga comigo, certamente a bondade do Senhor e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Assim que sairei para casa, a bondade do Senhor está me acompanhando. A misericórdia do Senhor está comigo. Nenhum mal me sucederá. E habitarei na casa do Senhor para sempre. A palavra está operando. A palavra em mim. Stança. Oh, sinto, dói-me a palavra, oh, a palavra, não importa a circunstância, sinto, a palavra está operando em mim. Levanta as suas mãos no ar. Agora, olha o que vai declarar. Vai dizer, eu, em nome de Jesus Cristo, olha o que vai falar. Em nome de Jesus Cristo, o meu corpo vai ter que obedecer na autoridade da palavra. O meu corpo vai ter que obedecer o que a palavra de Deus diz para o meu corpo. Está escrito, pelas suas feridas eu fui sarado. Esse meu corpo vai ter que obedecer nas promessas de Deus. Aleluia. Depois diz, Senhor, ajuda-me a praticar a palavra na minha boca, que não sai uma palavra torpe, que não sai uma palavra nem contra mim, nem contra os meus filhos, mas que sai palavra bonita, que sai palavra de bênção, e essas palavras vão acontecer. Oremos ao Senhor Jesus. Agora estou falando, ore ao Senhor Jesus. Agora estou falando com você que está me assistindo. Essa palavra funciona. Essa palavra funciona. Fale a palavra, confesse a palavra. Pouco importa o problema que tem. Você viu essa mulher? Duas coisas grandes. A idade era contra ela, mas se casou. A idade era contra ela. O bebê tinha uma deformação natural, mas saudável. Aquilo confundiu os médicos. A palavra vai confundir os médicos. Aleluia. A palavra de Deus fará com que as pessoas que olhar para ti possam dar glória a Deus. Sabe por quê? Por causa das coisas que Deus vai fazer na sua vida. Você que vive nessa área, localize a igreja, vai ouvir a palavra, não permanece somente nas redes sociais. Você que é da igreja, seja abençoado. Mas você que não é da igreja, mas está próximo aqui no bairro popular, localize a igreja e será muito mais abençoado, como essa gente, todos estão sendo abençoados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora estenda a mão na direção da sua casa, segura a sua oferta, o seu dízimo. Você vai abençoar a sua vida financeira.